Vamos apresentar aqui o nosso material. Vamos colocar a tela cheia do nosso material. Então, para quem ficou na última sexta-feira, né, para quem assistiu os vídeos lá que eu pedi para vocês olharem, nós conversamos bastante sobre as profissões que tem dentro de um terminal. Para quem não viu, eu sugiro que deem uma olhada lá na semana passada, entrem no Moodle e vejam lá os vídeos. Muito legal, que a gente tem uma ideia de quais são as atividades. Lógico, tem muito mais atividades, né? Mas quais são as atividades principais que nós temos dentro de um terminal, principalmente um terminal portuário. Então, dá para ter uma ideia desde o produto, né, a carga entrando no terminal, a parte da portaria e todas as outras atividades que tem lá dentro, até que o container, né, principalmente o container, vá ser movimentado para dentro do navio. E aí nós fizemos, né, para quem estava na aula, nós fizemos um bate-papo sobre a operação. Então, o que é a operação de um terminal? Quais são as fases da operação de um terminal? E cada um falou, e falou muito bem falado, sobre as perspectivas de cada uma das profissões dentro de um terminal. Muito legal. Hoje, então, nós vamos voltar. Vocês estavam me ouvindo até agora, tudo? Sim. Desculpa, Lara, eu estava com o microfone fora do computador, então era o microfone do próprio computador e não esse daqui. Então, legal. O legal que vocês estavam ouvindo é que ele está funcionando bem. Então, muito bom. Então, hoje a gente vai voltar para características da gestão da produção dentro do nosso contexto, ok? E aí a gente fez a prova e a gente deu um foco muito grande na parte da produtividade, mas eu gostaria de voltar um pouquinho, 2 páginas antes, né, do que a gente terminou na aula anterior à atividade, a TD1, para voltar sobre essas perspectivas do terceiro milênio. E aí eu tive vendo esse conteúdo e achei ele muito legal, porque a gente acabou não comentando que essa aula ela foi preparada em 2019. Muito conteúdo eu consegui atualizar, mas teve conteúdo que eu não precisei atualizar. E olha só que engraçado do conteúdo que a gente fez em 2019 para 2021, muita coisa acabou se concretizando. E aí, por isso que eu voltei aqui para esse slide 23. Quais são as perspectivas para o terceiro milênio? Então, nós tivemos uma revolução na produtividade. A gente falou tanto da produtividade, que é a relação de um output sobre o input, e ela está sendo muito impactada, né, pela informática, pela mecânica fina, pela química fina, pela biotecnologia. Olha só, hoje a gente está falando tanto de biotecnologia, principalmente por causa do vírus, né? E da criação de novos materiais. Então, a revolução da produtividade está sendo impactada muito, mas muito pelo que aconteceram, pelos fatos que ocorreram, né? Principalmente em função da pandemia, nesses 2 anos, né? Porque nós estamos voltando a uma, entre aspas, normalidade em termos de, né, aceitação do vírus presente, né, ao nosso cotidiano, a gente se precavendo com relação a não pegar essa doença, mas voltando a várias atividades normais como a gente tinha antes. Certamente, algumas coisas vão mudar aqui a partir dessa perspectiva. Formas de trabalho temporária. Então, tem coisas, turma, por exemplo, né, empresários que demitiram, provavelmente eles não vão admitir como admitiam antigamente. Eles vão fazer formas temporárias de trabalho, porque eles acabaram convivendo
com as situações novas, e essas situações novas trouxeram formas novas de trabalho. E o que é forma temporária de trabalho? Então, vai ser por tarefa. Então, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas para simplificar, é como se você, dentro da sua casa, tivesse a necessidade de pintar um quarto, de pintar a casa. Mas você não tem dinheiro hoje para pintar a casa, então você vai pintar um quarto ou uma sala. E você contrata por tarefa. Você compra a matéria-prima, contrata a mão de obra, faz um contratinho daquela tarefa, a pessoa entra, cumpre a tarefa, recebe e vai embora. Acabou. É mais ou menos isso que vai acontecer, turma. E a gente já falava isso há algum tempo atrás. Formas temporárias de trabalho é a terceirização, como era antigamente. Só que a grande diferença, turma, a grande diferença é que, por exemplo, na terceirização, você contratava uma empresa, por exemplo, a Petrobras fazia muito isso, né? Ela contratava uma empresa para prestar serviço de transporte. Então, ela contratava a empresa que iria buscar as pessoas em casa, transportar até o trabalho, pegar as pessoas no trabalho e transportar em casa. Isso é uma forma, é uma terceirização. Agora, o que vai acontecer? Essa forma não vai precisar ser feita desse jeito, porque ela pode contratar um Uber da vida para fazer isso, que acaba saindo mais barato. Por quê? Porque lá tem uma forma temporária de trabalho. Na cozinha, né? Então ela contratava cozinheiros que faziam toda a gestão da cozinha. Hoje ela pode contratar alimentos. Não precisa contratar cozinheiro e ter toda uma gestão de cozinha ali dentro, que tem que preparar dentro. Normalmente os terminais da Transpetro eram assim. Hoje ela pode contratar alimento e vem o alimento pronto. Então, e o que vai acontecer? Então, as pessoas que prestam esse tipo de serviço, elas acabam se tornando, entre aspas, né, empreendedores, aquilo que a gente chama de empreendedor individual, que ela presta um serviço temporário e, através daquele serviço temporário, ela vai recolher os seus tributos. Então, se tiver que montar lá o seu fundo de garantia, é ela que vai montar, a pessoa, né? A pessoa que é o empresário individual. Ela que vai montar o seu período de férias, ela que vai fazer o seu pagamento de plano de saúde. Então, tudo isso acaba desonerando a empresa. Então, aqueles empregos, né, formais, eles vão acabar se transformando nesse tipo de emprego, o tal do empresário individual. Depois, ainda dentro da perspectiva do terceiro milênio, nós temos a descentralização das decisões. Então, você não centraliza uma decisão numa única pessoa, lógico, desde que você tenha certeza de que aquela pessoa vai tomar sempre a melhor decisão. Mas dentro de uma empresa acaba sendo difícil, né? Principalmente uma empresa que necessita efetivamente de tomar decisão. A gente está falando de uma grande empresa, num sistema Petrobras, numa prefeitura, num governo, aonde as decisões são tomadas hoje, né, de forma centralizada, elas podem ser descentralizadas. Avaliação por resultado, isso vai mudar muito, turma. Como é que a gente mede hoje, por exemplo, uma pessoa que está em home office? A gente vai medir por resultado. Então, é uma tarefa dada, uma tarefa verificada. A tarefa foi cumprida, resultado. Então, qual é o resultado? É a eficácia, né? Então, o que é? A gente pediu para fazer uma tarefa, sei lá, emitir um BL. Certo, né? Lógico, emitir um BL certo. Então, a tarefa era aquela. Resultado, um BL emitido. Então, é isso que a gente vai avaliar. Então, a pessoa lá da empresa sabia que uma pessoa conseguia emitir 8 BLs por dia, por exemplo. Então, 4 na parte da manhã, 4 na parte da tarde. Em vez de ela mandar os 8, né, ela manda 4 e sabe que a pessoa vai cumprir os 4 de manhã. A pessoa vai fazer as coisas que tem que fazer, vai almoçar, está em home office, logo depois do almoço, ela manda mais 4. Aí a pessoa, sei lá, aquela pessoa é super expert, termina em 2 horas. É resultado, né? Avaliação por resultado. Eu não vou mandar mais 2 BL porque a pessoa já entregou, mesmo porque quem está em casa não vai falar que entregou, que terminou. É lógico que quem está na sede está vendo que o BL está pronto.
mas não necessariamente você precisa mandar mais 2 BLs ou 3 BLs para que a pessoa faça, para fazer uma avaliação por resultado. Ela manda às 8 por dia, 4 de manhã e 4 de tarde. E é mais ou menos assim que a gente configura a produtividade de uma pessoa que está fazendo home office, uma avaliação por resultado. Ajustamento rápido a mudanças. Olha só, o que aconteceu com o processo? A gente teve que se adaptar. Então, primeira coisa, né, veio a doença, eu não posso ir para a rua, teve um lockdown, como é que eu faço? Continuo trabalhando ou não continuo trabalhando? Então, ajustamentos rápidos às mudanças. Mudou, se ajusta. Hoje tá, o que está acontecendo? Está voltando o pessoal a ficar no escritório. Muitas empresas voltaram a ficar no escritório, mas algumas empresas, ou também muitas empresas, não vão voltar. Já definiram o espaço, então, 1 ano e meio depois, elas redefiniram o espaço. A gente vai falar um pouquinho sobre espaço e sobre layout aqui. Flexibilidade e inovação, ou seja, a pessoa tem que ser flexível, hora aqui, hora lá, né? Hora em home office, hora no escritório, e está pronto para fazer as coisas de formas diferentes. O que é inovação? É fazer a coisa de forma diferente. Fazer a coisa de forma diferente não é fazer errado, né? Nesse caso, você está fazendo diferente, mas errado. Não, é fazer de forma em que alguém esteja ganhando alguma coisa. Fazer diferente é para ganhar agilidade, para diminuir erro, para ficar mais barato. É normalmente para isso que a gente cria a inovação. Continuando, produção ajustada ao mercado. Então, o que aconteceu com o mercado, né? Então, por exemplo, a grande maioria das pessoas está 1 ano e meio sem sair de casa. O que aconteceu? Para aquelas pessoas que compravam, né, principalmente a parte de vestuário. Para quem gostava de comprar roupa, deixou de comprar. Muitas pessoas deixaram de comprar grande quantidade de roupas, né? Então, por exemplo, quem comprava 10 camisas por ano, ficou, porque não usava camisa, né? Então, usava camisa eventualmente. Camisas, né? Camisas de botão, né? Não camiseta, que nem essa aqui que eu estou usando. Sapatos, tênis, então, muitos calçados que você gastava numa grande quantidade por ter que sair, né? E usava hoje, muita gente deixou de usar. Então, diminuição do tamanho do produto, diferenciação, diminuição da margem de lucro, impostos, juros e qualidade. Então, a produção foi ajustada ao mercado. O que cresceu nessa onda, né, da pandemia? Mercado, né, de entrega, né, a logística de entrega, aquelas coisas que você tem de consumo imediato, então alimentos, né, alimentos, bebidas, tudo isso foi, mas certamente indústria do vestuário, indústria de calçados, indústria do entretenimento, essas foram ajustadas ao tamanho do mercado. Sociedade da informação. Com a pandemia, né, esses adventos que a gente acabava vendo eventualmente, né? Então, por exemplo, você via uma palestra online, um treinamento online, aquilo você via sei lá, cada bimestre, trimestre, semestre, você acabou vendo vários, às vezes, por dia. Então, o que estava rodando, né? Quando a gente fala da sociedade da informação, o que roda por trás disso? Então, nós estamos no Zoom agora, um Zoom corporativo, um Zoom da empresa Unimes. O que significa isso? Ele está rodando, então tem um sistema que faz com que a gente se visualize, né? Mais vocês que estão me vendo, eu não estou vendo vocês, mas tem alguma coisa rodando aí por trás, é um sistema, é um programa que está rodando. Então, eu coloquei esse sisteminha para gravar no meu computador. Olha só, o Zoom permite que eu faça isso, o Zoom permite que a gente se veja, o Zoom permite... Então, tudo isso são uma sociedade da informação. Quantos Zooms estão rodando agora, né? A gente via isso, por exemplo, numa plataforma de e-commerce, né? Aquela plataforma muito conhecida aqui no Brasil, em que você comprava. Mas quantas pessoas tinham entrando naquele e-commerce, olhando os produtos, que mesmo não estão comprando, mas pesquisando para uma compra futura? Então, olha só a gama de informação que está rodando durante esses movimentos básicos, né, que são a procura, depois a compra, depois o recebimento. Então, a sociedade virou
um sistema informatizado muito grande. E a gente vai ser difícil desacostumar a fazer isso, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais olha o WhatsApp, Facebook, né, no mundo. Por isso que também talvez a produtividade não seja tão boa. Intuição e cultura acima da burocracia. Isso é um pouco difícil para a gente, mas isso é de uma forma globalizada. A gente ainda tem muitas coisas burocráticas nesse país. E a intuição é assim, é um sentimento, é algo que eu vejo e que eu acho que vai dar certo. A gente não lida muito com isso daí. Então, esse número 8 talvez não seja muito para a gente. Globalização da economia, então, isso a gente viu, né? A globalização, principalmente a parte dos alimentos, a gente produzindo cada vez mais alimentos, batemos mais um recorde da produção de grãos, né? Mais exportação para nós, né? Na teoria é bom, a gente até comentou sobre isso, né? Mas a gente não agrega valor aos nossos produtos, continuamos exportando grão de café, grão de soja, e sem fazer agregação de valor a esses produtos. E, por último, a empresa virtual, turma. Olha só, o que apareceu de empresa virtual nesse período é assim uma coisa utópica, uma coisa do outro mundo. É bom ou é ruim? Tudo depende, né? A empresa virtual apareceu para fazer o quê? Na teoria, todas essas empresas aparecem para criar uma solução para um problema nichado, né? Um nicho é um pedaço da sociedade, um pedaço de uma cidade, um pedaço de um mercado que precisa ter a solução para um problema. Normalmente, a empresa virtual vem para isso. Mas lembrando, né, que a gente precisa tomar certo cuidado, que a empresa virtual nada mais é do que uma empresa de união. De novo, se a gente for falar do Zoom, o Zoom só existe porque eu estou aqui e vocês estão aí. Se eu tivesse presencial, não tinha Zoom, certo? Então, o Zoom, mesmo sendo uma empresa virtual, se não tivesse a necessidade de eu estar aqui na minha casa e vocês aí na casa de vocês, para que eu teria uma empresa com Zoom, né? Uma empresa que faça isso? Se eu tivesse a possibilidade de ir da minha casa para o trabalho, ou da minha casa para qualquer lugar, ou vocês com uma facilidade tão grande como a bicicleta elétrica, para que teria o Uber? Então, a gente precisa pensar de que essas empresas virtuais que elas existem, né, elas existem para fazer a união. De um lado, o mercado, né, necessita da solução, e do outro lado, o que tem a solução disponível. Então, vamos falar do iFood. O que o iFood é? Na realidade, é uma empresa de relacionamento entre restaurante e usuário final que quer consumir o produto, né? Por que não o restaurante não faz isso, turma? Por que o restaurante não tem o seu site de venda? Por que eu tenho que ter um iFood no meio? O que o iFood agrega de valor? O site, o restaurante paga, às vezes, 17% a 20% da sua receita para o iFood. Olha só, isso eu acho super engraçado. É a mesma coisa do que falar daquele e-commerce muito conhecido aqui no Brasil. Ele cobra de 16% a 23% da pessoa que vende. E a pessoa que vende vai cobrar isso de quem? Do consumidor. Por que o consumidor não compra diretamente no site da empresa que vende? Juro por Deus, turma. Isso eu não consigo entender. Por mais que se fala, professor, é a garantia. Garantia do quê? Que garantia que esse cara dá? Se você não completar a sua compra, o seu dinheiro é devolvido. O outro lado também. É simples. Ou então você liga para o cartão de crédito e fala que aquela compra não se concretizou, pega o dinheiro de volta. Eu não sei por que as pessoas pagam mais comprando nesse e-commerce, né? Nessa não posso falar o nome aqui, tá, turma? Nessa empresa, mas não compra direto no site da venda. Muita gente não tem site de venda. Ok, se a pessoa não tem site de venda, vai comprar nessa plataforma. E aí, juro por Deus, por que você tem que comprar no iFood? Aí né, tem uma coisa que é engraçada também. Tem um supermercado aqui, um restaurante que eu gosto de comprar, e antes eu comprava nele, né? No e-commerce dele, né? E eu entrava lá, pedia,
e ele cobrava, por exemplo, R$ 100 um prato. No iFood, o mesmo prato é R$ 100. Pô, peraí. Se no iFood ele dá R$ 20 para o iFood, ele ficou com 80. Por que de mim ele quer cobrar 100 vendendo no dele? Isso não é legal. Isso, então, se ele vai dar R$ 20 do que ele teve de receita para o iFood, ok. Por que ele tem que cobrar de mim R$ 100? Então, quer dizer, ele dá R$ 20 para o iFood, mas não dá R$ 20 para mim de desconto, se eu comprar direto no e-commerce dele. Isso, às vezes, atrapalha, né? Isso é muito chato para as empresas que vendem pelo mesmo preço que vende pela empresa virtual. E a gente vê isso aí em todas as empresas, tá, turma? Todas as empresas virtuais desse tipo, né, dessa situação, cobram dessa forma. E aí aconteceu N empresas, né? É só a gente ver as plataformas de streaming, o que está acontecendo. Então, por exemplo, TV a cabo, né? TV a cabo vai acabar, turma. O que você vai precisar ter na tua casa? A internet. Com a internet, você compra o canal de streaming que você quiser. Né? Cada um oferece o seu. Eu quero só um pacote de vídeo, eu quero um pacote de esporte, eu quero um pacote de desenho. Pronto, acabou. Você não precisa pagar uma enormidade para uma TV a cabo que tenha todos os canais. Você compra e você escolhe. Então, o que vai acontecer com a TV a cabo? Não vai ter mais. Né? A não ser que eles barateiem para competir. Porque senão não vai adiantar. Eu tenho uma internet e compro o meu streaming. Então, é isso que está acontecendo, por exemplo, com as empresas virtuais. Uma outra coisa aqui, turma, olha só o que aconteceu. Revolução dos processos produtivos. Fazer tudo dentro da empresa para fazer mais coisas fora da empresa. Olha só que legal. Isso aconteceu muito mesmo. Então, as empresas que tinham tudo aquilo que elas faziam efetivamente dentro, né, do seu escritório, do seu armazém, ela passou a fazer outras coisas ou mais coisas fora. Melhorar por si só e melhorar fazendo benchmarking. O que é isso? Melhorar por si só é quando a empresa fica tentando fazer aquele seu processo de uma forma melhor. O que ela vai fazer? Pô, se já tem alguém fazendo algo semelhante ao que eu faço e melhor do que eu vou lá fazer. Então, por exemplo, voltando ao filme do McDonald's. Os irmãos McDonald's, naquela época, eles cobravam, se eu não me engano, era 5 centavos, olha só, 5 centavos por sanduíche. Quando eles fizeram aquele processo novo, aqueles processos revolucionários dele. Só que eles cobravam, e eles não tinham interesse em esconder de ninguém, eles cobravam por um tour, um dia inteiro na empresa deles, por pessoa, $900. Caraca, um sanduíche era 5 centavos, e hoje um sanduíche do McDonald's, sei lá, custa R$ 20. Naquela época, um tour de uma pessoa para conhecer o processo dele custava $900. Isso é um benchmarking. Em vez das empresas daquela época, né, tentarem melhorar por si só, como o McDonald's já tinha melhorado o seu processo, as empresas iam lá, pagavam para fazer aquilo ali, para verificar como é que o McDonald's fez. O Burger King foi um deles. O dono do Burger King foi lá visitar o processo do McDonald's. E outras grandes empresas da época, né, foram lá fazer benchmark, ou seja, fazer, né, o processo, melhorar o seu processo através de verificar quem estava fazendo melhor. Outro item muito legal que apareceu também é os departamentos funcionais. Então, eram departamentos fechados, né? Eu faço só isso, meu departamento faz só isso, para multidisciplinaridade. Então, ou seja, os departamentos têm intersecções, né? Têm matrizes. Então, às vezes, um chefe cuida de processo hoje, não cuida de pessoas, né? E aí as pessoas ficam vagando, mudando em cada um dos seus processos, não importa qual departamento. O foco doméstico passou a ser um foco globalizado. Então, principalmente com esse advento, né, da globalização, então você não precisa vender mais algo só aqui dentro do teu país. Então, você põe um produto teu dentro do Amazon.
Ou você pode vender no mundo, desde que a pessoa pague pela logística para levar o seu produto. Então, o Amazon leva produto para qualquer lugar do mundo. Está chegando aqui, já chegou aqui no Brasil, agora está chegando o grupo chinês também, então você vai comprar de qualquer lugar do mundo, desde que você pague pela logística e, certamente, né, se for uma importação e se passa pelos canais, né, de verificação, você vai pagar os tributos, não tem jeito. Aí você vai pagar logística e tributos. Se valer a pena, você compra lá fora, porque você vai comprar aqui dentro. Então, as pessoas que estão aqui dentro têm que tomar o cuidado para que o seu produto, né, não seja acabado em função dessa globalização, né? Abriu o mercado, é globalizado, você compra de onde você quiser. Valeu a pena comprar lá de fora, você compra. Se você puder esperar pela chegada do produto, você espera. Centrar-se no produto para centrar-se no mercado. Então, você hoje não fica com foco só no teu produto. Olha, meu produto é bom, meu produto é isso, meu produto é aquilo. Vou centrar no mercado. O que é isso? Significa que eu estou atento em verificar quais são as necessidades hoje que não estão sendo supridas adequadamente e eu ir lá e tentar fazer esse produto solucionar o problema. Número 6, fazer um produto padrão versus fazer um produto personalizado. Então, por que eu faço só produto padrão, como era antes, né? Você empurra aquele produto versus fazer um produto personalizado. Você agrega valor, você consegue cobrar mais por isso, desde que seja, né, possível fazer isso. Não adianta eu fazer um produto personalizado, por exemplo, numa linha de montagem, né? Não tem cabimento a gente fazer, né, personalizar um produto numa linha de montagem. Vou ter que ter uma linha de montagem para cada produto, aí não tem condições. Continuando, alicerçar-se em uma vantagem competitiva e reinventar constantemente novas vantagens. Não sei por que ele mudou de número, tá, pessoal? Não é 1 aqui não, tá? Do 6 passa para o 7, 8, 9 e 10. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, alicerçar-se em uma vantagem competitiva só, eu tenho só uma vantagem competitiva versus reinventar constantemente novas vantagens. Significa dizer o quê? Que eu estou sempre pesquisando junto ao meu mercado o que ele gostaria de receber. Ok? Usar muitos fornecedores ou usar poucos fornecedores. Aqui é uma complicação, turma. Aqui é mais difícil, né? Porque quando você depende muito de poucos fornecedores, você fica na mão daqueles fornecedores, a não ser que seja um fornecedor de um produto totalmente exclusivo. Mas também ficar na mão de muitos fornecedores, você pode não ter a mesma qualidade de matéria-prima. Então, nesse caso aí, vamos colocar um depende, tá? Agora, o nono, estrutura hierarquizada para uma estrutura integrada. Hierarquizada aí é aquela hierarquia, tá? Aquela pirâmide, né? Aquele triângulo onde você tem o dono da empresa, os diretores, os gerentes executivos, gerentes gerais, gerente regional, gerente setorial, coordenador, supervisor e peão. Aí você tem um peão para uma linha hierárquica, né, enorme, de 7, 8 pessoas, para uma estrutura integrada, estrutura de processo. Você tem lá que fazer um determinado serviço e eu vou medir por resultado. Então, o que está acontecendo? Os empreendedores individuais são contratados hoje para executar certa tarefa. Executou certa tarefa, entregou a tarefa, eu vou rodar a minha tarefa na minha empresa. Empresas localizadas para empresas virtuais. Aí isso já existia um pouco, mas cresceu muito mais, né? A gente já falou, né, que tem algumas empresas, grandes empresas, tipo a Nike, que não tem fábrica, né? Ela tem um escritório, vários escritórios, e ela contrata em função da empresa que está prestando o melhor serviço, ela contrata e a empresa constrói os produtos dela. E aí depois ela vai e coloca no mercado. Isso aí aconteceu muito com relação a isso daí. Galera, alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre esses processos que a gente falou? Não.
Tranquilo? Oi, Giovana, tudo bem? Oi, Igor, boa Boa noite, tudo bom? noite, tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Quando eu diminuo a tela aqui, eu só enxergo 3 pessoas que estão comigo, tá? 4 pessoas. E aí eu não sei se as outras estão perguntando ou não, então quando tiver, levantem a mãozinha, eu falo, professor, grita aí comigo, tá? Essa parte da manufatura a gente já tinha falado, agora vamos falar da tecnologia. O que que acontece com a tecnologia? O que que ela traz de novidade nos meus processos produtivos, né? Das minhas operações que não estão ligadas diretamente ao processo produtivo? Então, pode-se, na tecnologia, pode-se empregar sistemas automatizados, né? Então, por exemplo, nas grandes empresas, né, que fazem logística, hoje ela tem sistemas automatizados. Então, a Amazon tem, o Alibaba tem, o Mercado Livre tem. Então, ela tem sistemas automatizados, mecânicos, eletrônicos, robotizados e computadorizados para operar e controlar a produção. As grandes empresas, então, lá fora dos Estados Unidos, principalmente de logística, já têm há muito mais tempo. Mas, por exemplo, o Mercado Livre teve que se modernizar. Então, muita coisa hoje já está através dos sistemas automatizados. Tá? Então, a gente sempre pensa num sistema automatizado como qualquer coisa que substitua a mão de obra do ser humano. Lembrando que substituir a mão de obra do ser humano é retirar o ser humano daquela tarefa. Mas o ser humano ele passa a executar outras tarefas mais especializadas, porque mesmo um sistema automatizado, ele tem que ter um software por trás dele para rodar daquela forma. Como é que o robozinho funciona? O robozinho não capta as informações, né? Ele recebe um download de um firmware, né? De um software, né? Quando a gente fala de robô, né, é uma placa, um circuito, então ali dentro vai um programinha chamado firmware. Firmware são as linhas de programa que aquele robô tem que corresponder às necessidades. No nosso computador, a gente chama de software. Software roda nos computadores. Nos robôs, roda uma coisinha chamada firmware, ok? Então, ali alguém precisa fazer aquele desenho, alguém precisa verificar. Mecânicos, eletrônicos e robotizados, eles são feitos por componentes. Todos os componentes têm uma certa durabilidade. Mesmo que alguns dos componentes você precise trocá-lo completamente, né? Então, máquinas de lavar, né, que hoje são eletrônicas, né? Então, a placa de comunicação não adianta você trocar um circuito. Não se troca um circuito, você tem que tirar a placa de comunicação e colocar outra no lugar. Então, os empregos acabam ficando mais especializados, né? Então, você hoje coloca um sistema automatizado para substituir a mão de obra que, de repente, estava frente a uma tarefa que tinha uma certa periculosidade, uma certa insalubridade, e aquela pessoa corria algum risco, né? Relembrando a nossa atividade lá do risco. Falar em risco, ninguém comentou, né? O cara que segurava lá aquela ferramenta para o outro vir bater com a marreta, né? Ninguém comentou nada, né? Eu falei, caramba, estão precisando de gente. Aquele cara vai aposentar lá e está precisando de alguém que segure aquela ferramenta lá para aquele batedor de pedra. Ninguém comentou nada. Achei até estranho, né? Vocês não terem comentado nada. Vamos lá. Agora, em função da tecnologia, a gente acabou falando de uma das grandes vantagens da tecnologia, na minha visão, turma, é a retirada do ser humano daquela tarefa que é insalubre e perigosa. Uma das grandes vantagens. A gente só enxerga que a tecnologia vai tirar emprego. A tecnologia ela tira alguns empregos, efetivamente. Ela tira alguns empregos, mas cria outros empregos. Então, há algum tempo atrás, o Brasil, toda a produção de cana-de-açúcar, toda a parte do corte da cana-de-açúcar era feita pelo ser humano. Imagine você colocar o ser humano para cortar a cana-de-açúcar. Aquelas folhinhas que tem na cana-de-açúcar, aquela parte de cima, aquilo dá um talho, aquilo corta. Não sei se vocês conhecem, né, a folha da cana-de-açúcar. Aquilo parece uma faca. Então, as pessoas tinham que, né, colocar aquelas
aquelas luvas compridas de couro para não se cortar, e mesmo assim, né, se cortavam. E depois elas iam cortar a cana logo depois da queimada, porque toda aquela palha, né, que são essas folhas que caem da cana, elas ficavam ali. Então eles jogavam ali, tocavam fogo, aquilo queimava rapidinho, não prejudicava a cana, né, mas queimava rapidinho. Os caras vinham depois, né, os caras e as caras vinham cortar aquilo ali. E o que aconteceu? Foi feito um trabalho, né, junto dos donos, né, dos canaviais, mais as pessoas que trabalham para modernizar o sistema de corte e recolhimento da cana, porque era uma coisa era cortar. O cara ia lá, cortava, né, fazia a foiçada, cortava, depois vinha um outro, ficava catando, fazendo um monte, depois o outro vinha e amarrava para depois vir e recolher. Hoje não, hoje a gente tem máquinas, né, sistemas automatizados para corte, limpeza e transporte da cana. Uma mesma máquina faz tudo isso. Então, olha só, eu tirei várias pessoas, né, daquela frente insalubre, daquela frente perigosa de tarefa, e algumas pessoas, né, diminuiu consideravelmente quem está fazendo isso, mas as pessoas têm que se adequar ao processo e procurar essas possibilidades dos novos sistemas. Umas pessoas vão trabalhar na parte mecânica, outra na parte eletrônica, outra na parte de sistema, né, software, hardware. Então, aparecem novas possibilidades, desde que a pessoa esteja disposta a fazer. Mas vamos lá, além disso daí que eu falei, as outras vantagens são melhoria da qualidade. Nessa parte do sistema de tecnologia, é a exatidão, a menor quantidade de erros, a menor quantidade de refugos, de produtos que não prestam, que tem que ser jogado fora. Então, a máquina, ela erra muito menos. Certamente, ela tem uma condição de uso da tarefa muito melhor do que o ser humano. O ser humano está, né, sujeito a diversos problemas, principalmente aquele que tira a atenção. Outra vantagem, maior flexibilidade e variação de produto. Às vezes eu faço um pequeno ajuste numa dosadora, por exemplo, eu posso aumentar o meu tamanho do meu processo. Então, hoje a gente tem máquinas que fazem coxinha, né? Então, fazem as mini coxinhas, as médias coxinhas e as grandes coxinhas. Então, a gente tem uma maior flexibilidade na mesma máquina que eu faço 3 variações de produto. Daqui a pouco eles vão fazer uma máquina que faz coxinha, risole, croquete. Então, né, você não precisa. Então, qual é a flexibilidade? Toda, maior possível. Aquela maior flexibilidade possível e a maior variação de produtos possíveis. Outra grande vantagem, redução de estoques, né? Elas trabalham com uma produtividade melhor, você precisa menos de estoque. E aí vem embaixo, né? Produtividade maior. Por que a produtividade maior? Porque qualquer robô está à nossa disposição enquanto ele tiver sem problema mecânico, sem problema eletrônico, sem problema de sistema. Então, se eu trabalho na minha empresa 8 horas por dia, o robô vai trabalhar 8 horas. Exatamente. Ligou a máquina 8 horas da manhã, ele não chegou, bateu o cartão, foi tomar café, quer dizer, foi fazer o café, foi preparar o pão, né? Depois de que ele fez tudo isso, vai escovar os dentes, depois ele vai fazer as necessidades, né, básicas, ele vai começar a trabalhar 15 para as 9, né? O ser humano é assim. Ah, mas antes dele começar a trabalhar às 15 para as 9, ele ainda tem que ligar o computador e o computador fica 15 minutos para ligar, ou seja, são mais 15 minutos. E aí, nesses 15 minutos, ele dá uma olhada no WhatsApp, no Facebook. Então, começou 9 horas, na teoria, né? Porque aí, depois que ele ligou o computador, é que ele vai ver qual é a tarefa que ele vai executar. Aí ele vai perguntar o que eu tenho para fazer hoje. Ele podia ter feito antes, mas ele não fez. Mais ou menos é assim o ser humano, turma, né? E aí você vai falar assim, não, professor, eu não sou assim. Você pode não ser assim a grande parte do tempo, mas tem algum momento que você faz assim. O robô não. O robô também não para tomar café, não para fazer xixi, o robô não para. Então, a grande diferença em termos de produtividade é essa. Se você quer fazer, se você consegue fazer 1000 coxinhas no robô por dia, você vai fazer 1000 coxinhas no robô por dia, desde que ele não tenha problema mecânico, eletrônico e de software e de hardware. Já um ser humano pode ser que faça
200, 300 coxinhas por dia. Isso tudo depende, né, de como é que ela está naquele dia. Mas não é tudo que a gente substitui, pessoal, mas a grande maioria, aquele serviço em que pode ser retirado a pessoa de uma insalubridade ou de uma periculosidade é sempre bom. Otimizam o processo e reduzem o ciclo de produção. Então, é outra grande vantagem da tecnologia. Restrições, né? Grande restrição, né, turma? Investimento inicial elevado, porque para você fazer isso, você precisa comprar máquina, você precisa comprar equipamento, você precisa fazer a mudança, você precisa ter uma infraestrutura, você precisa ter treinamento, qualificação dos recursos humanos, porque você pode substituir, né, essas 10 pessoas que fazem coxinha por uma máquina, né? Na realidade, 5, né? 5 pessoas fazem coxinha manual por uma máquina, mas e aí? O que você precisa fazer, né? Você precisa fazer com que aquela máquina funcione todo dia. Então, você precisa qualificar o pessoal, e às vezes uma qualificação, um pessoal mais qualificado vai também ganhar um pouco mais. Restrições, capacidade de produção adequada, maior volume de produção. Então, se você compra uma máquina, então eu acabei de falar, né? Se você tem uma quantidade de coxinhas para ser entregue que aquelas pessoas entregam, e aí você compra uma máquina que pode ter 10 vezes aquela capacidade, como é que você faz, né? Você não pode deixar aquela capacidade ociosa também. Então, isso é uma restrição. Outros tipos de automação. Então, agora a gente vai falar assim, né? Automação fixa, baixa flexibilidade, produção de produtos específicos em quantidade. O que ele chama de fixa? Aí já não tem flexibilidade, que nem eu falei ali atrás. Então, baixa flexibilidade. Então, não vai fazer 3 tipos de coxinha, vai fazer um tipo só de coxinha. Vai fazer um produto específico em uma certa quantidade. Isso é automação fixa, ok? Automação programável permite diferentes configurações, o que é recomendável. Hoje, a grande maioria das máquinas já fazem isso, né? Tem os obturadores dele, ou seja, a saída deles, com diversos tamanhos para que você possa fazer essa automação programável. Com isso, a gente acaba a tecnologia, turma. Alguma pergunta aqui sobre tecnologia? Não, professor. Não, muito bom, Giovana. Você está com a resposta na ponta da língua. Agora a gente vai falar sobre as características da localização da nossa empresa de produção, tá? Da nossa empresa que está produzindo algum sistema. Quais são os fatores que entram, né, na necessidade, né, da minha empresa, da implantação da minha empresa? Então, vamos lá. Fatores de localização. O que eu vou verificar? Aonde eu vou instalar a minha infraestrutura, certo? A minha infraestrutura tem a ver com o meu prédio, no meu escritório, tem a ver com a quantidade de caminhão que vai chegar, a quantidade de caminhão que vai sair, tem a ver com as máquinas que estão lá dentro, tem a ver com a quantidade de pessoas que vão estar trabalhando. Então, eu tenho que criar uma infraestrutura adequada em termos de sistema viário. O pessoal vai chegar, vai produzir alguma coisa que não precisa sair. Então, não vou me preocupar muito, né, com entrada de caminhão e saída de caminhão. Ou não, minha empresa é de transporte, tem que ter uma boa entrada de caminhão, uma boa movimentação interna de caminhão e uma saída. Então, tem que procurar algo perto de um sistema viário adequado. Não dá para colocar lá dentro da Lemoa, lá no fundo da Lemoa, e não tem preocupação. Em qualquer probleminha que dá ali na entrada da Lemoa, eu não saio. Isso aí acontecia de monte, né? Qual é a minha quantidade de equipamento? Então, eu tenho que me preocupar com a entrada de energia elétrica. Como é que é na rua onde eu estou, o meu fator de localização tem disponibilidade? Por exemplo, turma, só para vocês terem uma ideia, a energia que passa aí na frente da nossa casa é 13.800 volts, certo? 13.800 volts. Aqueles transformadores que ficam no poste transformam a energia em 220 ou 110, dependendo da região. Mas, por exemplo, tem máquinas que precisam do que mais na entrada dela, do que mais de 13.000 volts.
Então, eu tenho que ter uma linha de entrada de 88 mil volts, por exemplo. Onde tem essa linha de 88 mil volts? Eu tenho que construir alguma coisa assim? Então, são algumas preocupações que a gente tem que ter. Água e esgoto, né? Então, eu tenho que ter água potável, tem que ter tratamento, tem que ter saída de esgoto. Então, são preocupações que a gente tem que ver. Fatores de localização, centro de ensino. Isso aqui não sei muito por que colocaram isso aqui, talvez seja alguma necessidade de mão de obra qualificada. Então, por exemplo, eu vou numa cidade lá do interiorzão, mas não tem ninguém qualificado, porque não tem centro de ensino que possa qualificar essas pessoas. Pode ser por isso. Meio ambiente é um fator emergente, ou seja, o que eu tenho que me preocupar, né? Lembrando que quando a gente fala de acidente, lá de gestão de risco, a gente está falando de gestão de acidente de pessoas, meio ambiente e os recursos. Então, meio ambiente é uma preocupação muito grande, muito emergente. O que eu vou impactar, né? Matéria-prima. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que usa matéria-prima, da onde vai vir essa matéria-prima, né? Vale mais a pena eu me instalar próximo da matéria-prima ou próximo do mercado? Então, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Por causa da logística, né? Como é que essa matéria-prima vai chegar ou como vai chegar o meu produto no mercado? Então, é uma resposta que depende, né? Eu vou ficar mais perto do mercado? Então, já acabei respondendo, né? Poder aquisitivo. Então, meu produto, né, que eu vendo, né, por exemplo, eu vou vender Ferrari. Eu vou numa cidade que ninguém tem capacidade de comprar Ferrari. Então, só estou dando um exemplo besta, né? Perecibilidade do produto ou obsolescência. Perecibilidade é quando perde a validade do produto, né? Então, como é que eu vou fazer para chegar? Então, o McDonald's, por exemplo, ele entrega quase todas as matérias-primas para que as empresas só montem um sanduíche. Então, vamos falar assim, o McDonald's da Conselheiro Nebias, ele é um montador de sanduíche, montador. Ele não faz nada ali, tudo vem para ele pronto. Todos os ingredientes, todos os pães, tudo vem prontinho para ele, né? Através do CD do McDonald's. Ele chega ali e monta o sanduíche, frita o que tiver que fritar, batata frita, né? Fritou, montou, entregou. Ele não faz nada, não precisa se preocupar com nada. Quem tem McDonald's não vai no supermercado comprar matéria-prima, não vai comprar pãozinho, que nem os botecos da vida, né? Tem que sair para comprar pãozinho, alface. Aí ele tem que ver, o grande problema é a perecibilidade, né? Ou seja, as entregas têm que ser feitas de tal forma que o caminhão, quando sai do CD, já abasteça todos os McDonald's daqui da região. Obsolescência, turma, não tem a ver com perecibilidade, não. Obsolescência tem a ver com quando, por exemplo, o liquidificador ele vai ficando velho, as pazinhas de corte dele vão diminuindo o corte e ele vai ficando, talvez, a velocidade vai diminuindo, ele está funcionando, tá? Ele está funcionando, mas está perdendo produtividade, ele vai ficando obsolescente, tá? Então, obsolescência tem a ver com isso, tem a ver com o tempo de vida daquele equipamento, não quer dizer que ele quebrou. Eu faço manutenção, mas ele nunca vai ser igual, em termos de produtividade, a um liquidificador novo. E talvez o ano que vem, esse meu de hoje não vai ser igual ao do ano que vem. Então, isso torna-se a máquina, né, o carro, por exemplo, obsolescente. Obsolescente. Então, tem a ver com isso. Tem a ver com... Como é que eu troco? Eu troco quando valer a pena. Eu estou gastando... Se eu comprar um novo, eu vou gastar R$1 milhão. Pô, eu gasto 5 mil para fazer manutenção? Não vou trocar ainda não. Deixa mais para frente. Até porque eu preciso saber se o que eu vou usar daquele novo, o rendimento eu vou usar todo o que eu preciso. De repente eu posso estar comprando algo muito novo e aquela coisa vai ficando lá sem uso, né? O meu hoje faz 100% do que eu preciso. E eu vou comprar um que vai fazer 300% do que eu preciso, vai ficar, então, com 200% ocioso. Não, mas ele é mais produtivo. Ok, mas eu estou bem com esse de hoje. Sistemas de comunicação. Então, fator de localização tem a ver com o sistema de comunicação. Tem, né? Hoje, a grande parte, né, das localizações tem um bom sistema de comunicação também.
E a outra, né, para as empresas, são os incentivos fiscais. Então, qual é o incentivo? Então, por exemplo, o governo do estado cobra ICMS, o governo municipal cobra ISS. O que eles podem dar de incentivo para a empresa, né, ir para aquela cidade, ir para aquele estado? Então, esses são os incentivos. Tributos municipais também, IPTU, às vezes a empresa dá uma liberdade de 10 anos, desde que todos os empregados, por exemplo, sejam da cidade dela. Então, ela pode dar algum tipo de incentivo fiscal que valha a pena. Galera, alguma pergunta aqui sobre localização? Nenhuma. Muito bem, Igor, na ponta da língua, legal, né? Bora lá. Então, vamos passar para a próxima. Capacidade de produção, turma. Então, a gente já viu vários fatores, inclusive tecnologia e localização. Agora, vamos falar um pouco da nossa capacidade de produção. O que capacidade de produção lembra para vocês? Capacidade de... Opa, pode falar, Gi. Pode falar, pode falar, pode falar. O quanto eu posso produzir por mês ou por ano? Ou até por dia? Isso, exatamente, Lara. Se você fosse falar isso, Giovana, é exatamente isso. A minha quantidade, minha capacidade é aquilo que significa que eu posso produzir por hora, por dia, por semana, por mês, por ano. Como é que eu sei disso? Tá? Então, por exemplo, as grandes máquinas vêm de fábrica, certo? Vem lá a capacidade de produção, que a gente falou do rendimento, né? Quanto que eu produzo e quanto que o fabricante diz que eu posso produzir. Então, por exemplo, né, um transformador que entra a 13.800 volts e vai transformar para 440. Ele está fazendo exatamente isso? Quantas horas ele consegue fazer por dia? Com quanto de óleo ele tem trabalhado? Então, isso é uma capacidade produtiva do fabricante. Então, por exemplo, a capacidade de consumo de um carro. Então, você compra um carro que tem uma capacidade de consumir 8 litros, fazer 8 quilômetros com 1 litro de etanol. E aí você vai comparar com efetivamente aquilo que ele está fazendo. Trazendo para dentro da indústria, então, a capacidade de uma máquina, que eu falei de coxinhas, é fazer 1.000 coxinhas por dia. Ah, professor, mas ela tem 3 tamanhos de coxinha, a mini, a média e a grande. É 1.000 por dia das 3? Aí eu preciso, né, me inteirar para saber certinho. E a capacidade de produção de uma pessoa é de 200 coxinhas por dia. Estou dando um exemplo, tá? Pode ser que seja bem menos. Então, a minha capacidade de produção é aquilo que eu consigo produzir. Ah, mas, professor, tem muita gente que é relativo isso, né? Então, vamos falar de BL. Ah, eu só consigo fazer 4 BLs por período. Pô, mas será que os 4 são efetivamente iguais? Será que não tem um mais complicado e às vezes não aparece um mais simples? Então, a gente tira uma média. Mas a capacidade de produção, eu posso fazer por pico, turma? Então, olha só. Então, se eu peguei, né, 4 BLs complicado, e cada BL complicado dá 2 horas. Então, eu não posso fazer por pico, eu tenho que fazer pela média. Então, esse complica também a capacidade de produção. Opa, mudou aqui. Vamos voltar agora e ver alguns detalhezinhos dessa capacidade de produção. Então, ela está relacionada com os recursos de produção e potencialidade do mercado. Então, ok, vamos falar da máquina de fazer coxinha. Ela tem capacidade de fazer 1.000 coxinhas por dia. Pô, mas eu só vendo 400. Né? Então, está relacionada diretamente com o meu mercado. Então, não adianta eu produzir 1.000 coxinhas por dia se eu só vendo 400. Ok? Então, ela está relacionada a recursos de produção e a potencialidade do meu mercado. Então, se eu tenho uma máquina que faz 1.000 coxinhas e meu mercado só consome 400, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou buscar um mercado, né, alguém mais que compre coxinha,
Ou eu vou, né, me associar a outro produtor de coxinha, né, um outro produtor de coxinha que faz manual. Vou lá conversar com ele, ó, vamos fazer aqui na minha máquina? Deu para entender o que eu falei, turma? Entenderam aí? Essa parte da produção tem que tomar muito cuidado. Ou então eu continuo com as minhas 2 pessoas. Ou então, olha só, 3 empresas que produzem coxinhas se juntam e compram uma máquina. Normalmente a cooperativa... Deixa eu beber uma água aqui. A cooperativa nasce dessa forma. Normalmente as cooperativas nascem dessa forma. Hoje, por exemplo, a gente tem cooperativa de supermercado. Pô, mas o que é cooperativa de supermercado? Pequenos supermercados ou mercados, né, ou mini mercados se reúnem, se juntam para comprar grandes quantidades de produto, para que o produto saia mais barato para todo mundo. São cooperativas. Então, é possível fazer? É. Se eu pensar sozinho, né, eu estou pensando sozinho dentro do meu cercadinho. Não estou querendo saber dos meus concorrentes, dos meus fornecedores de mercado, de nada. Grandes chances de eu quebrar, por eu ter uma capacidade de produção muito grande, ociosa e não ter potencialidade de mercado. Ainda dentro da capacidade de produção, tenho ligado diretamente à capacidade de produção meus recursos humanos, né? Minhas pessoas, as pessoas que estão trabalhando lá dentro. O quanto que eu compro de matéria-prima, o quanto que eu estoco de materiais, o quanto eu tenho de tecnologia, o quanto eu tenho de fatores ambientais e de espaço físico usado. Por isso que a grande maioria hoje das pizzarias que fazem delivery mede no máximo aí uma portinha de 2 de frente por 5, 6 de fundo. Porque o que ela precisa ter? Uma pequena quantidade de matéria-prima estocada, um forno e um banheiro. E uma pessoa na frente atendendo o telefone. Às vezes ela abre a portinha, levanta a portinha para o pessoal enxergar que ali é um delivery. Aí depois, algumas pessoas começam, em vez de pedir o delivery, ir lá na porta comprar. Aí daqui a pouco ela põe uma bancadinha, não sei o quê, tá. E aí começa a fazer as coisas ficarem diferentes. E aí ela tem a necessidade de ter um espaço físico maior. Então, isso acontece na capacidade de produção. Ou, ao contrário, a pessoa estima, né? Superestima a capacidade dela de venda, de mercado, e abre algo, em vez de 2 por 6, abre de 10 por 60, e aí acaba ficando as moscas. Então, é muito complicado, tá, turma? É melhor, nesse caso, você começar pequeno e crescer do que achar que é grande e diminuir até quebrar. Relacionados à potencialidade de produção versus a potencialidade de mercado. Está diretamente relacionado os custos, né? Então, vamos lá aprender um pouquinho, turma. É rápido, tá? Não vamos fazer essa aqui, porque eu acho que vocês já estão fazendo continha com os outros professores. Nós só vamos fazer continha quando a gente for fazer o nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Custos totais. Deixa eu ver, cadê a... Tatiana não está aqui hoje, né? Olha só. Tatiana não está aqui. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Já dei um print aqui, tá, turma? Para a nossa chamada, tá? Deixa eu já aproveitar aqui. Já vou colocar aqui a nossa foto. Não é no grupo, não, é no meu Zap aqui, que eu guardo no meu Zap a foto aqui. Então, vamos lá, vamos dar uma ideia do que está relacionado diretamente à nossa potencialidade de produção versus a nossa potencialidade do mercado. Então, eu tenho o custo total. O que é o custo total? O custo total da minha empresa é tudo aquilo que eu desembolso, tudo aquilo que eu pago, ok? Tudo aquilo que eu pago. E o que é aquilo que eu pago? Primeira coisa, turma, que a gente tem que lembrar na minha capacidade de produção é o meu custo fixo. Primeira coisa, o que é custo fixo? Então, aqui, ó, CT, que é o custo total, é igual ao custo fixo. Custo fixo é todo aquele dinheiro que eu desembolso, que eu pago produzindo ou não, vendendo ou não.
isso é muito complicado, né? Quando a gente não faz essa conta corretamente, e aí a gente acha que alguns custos estão dentro lá do custo variável. Produzir tem o custo, não produzir não tem o custo. Não, peraí. Imagine assim, que se eu não produzir nada na minha empresa que vende coxinha, pô, mas eu pago, né, a energia elétrica mínima, eu pago a água mínima, né? Eu pago o aluguel, eu pago um empregado que esteja ali, ou eu pago a mim mesmo, se eu for o empregado, eu tenho que me pagar. Não adianta eu trabalhar numa fábrica de coxinha e não receber. Então, tudo aquilo que eu pago, independente de estar produzindo ou não, eu vou abrir minha pizzaria. Então, eu aluguei lá um localzinho que mede 2 por 6. Quando eu aluguei, mesmo antes de abrir, porque eu tenho que reformar, já estou pagando aluguel. É custo fixo. Pus a energia, já estou pagando energia mínima. Pus água, já estou pagando. Tá? Então, no mínimo isso aí. Eu não coloquei a internet. Pus a internet, pus uma linha telefônica, já estou pagando. Isso é custo fixo. E não estou recebendo nada, não está entrando dinheiro nenhum, não estou vendendo nada. Eu tenho capacidade para pagar esse custo fixo, capacidade financeira, deixei dinheiro ali. Minha obra vai durar 3 meses até estar tudo pronto. Não estou falando nem dos equipamentos, hein, turma? Não estou falando nem dos equipamentos ainda que você tem que ter o forno, uma mesa, um computador, um telefone, um estoque lá, um refrigerador, pelo menos para guardar algumas coisas que eu preciso. Não estou falando nada disso. Né? Fora esse maquinário que você precisa ter, você tem esses custos fixos. E aí depois você tem aqui mais o CQ. O que é o CQ? C vezes Q. Esse pontinho aqui não é separação, não. É quantidade, tá? É vezes. É quantidade, certo? Vezes custo unitário. Então, por exemplo, o C é custo unitário. Lembra que a gente fez lá no começo da nossa aula que eu pedi para vocês verificarem quanto custa uma pizza? E aí vocês vieram, cada um veio com um número. Por quê? Porque vocês não tinham ainda, né? A gente estava só experimentando, vocês não tinham ainda ideia do que acontecia na produção. Quanto gasta? Algumas pessoas até pesquisaram quanto gasta para fazer uma pizza em quantidade de farinha, de fermento, de sal, de açúcar, de água, de caloria para fazer, né? De molho de tomate, de cobertura. Então, o custo unitário, ou seja, quanto eu gasto para cada unidade, vezes a quantidade, ou seja, as unidades. Então, meu custo total é todo o meu custo fixo, mas, aqui faltou aqui, turma, um parênteses, né? Aqui falta um parênteses, mais o custo fixo unitário vezes a quantidade. Então, por exemplo, a minha pizzaria, né? Para a gente fazer uma conta, eu preciso vender quanto de dinheiro para pagar para ter o meu resultado financeiro zerado. Eu preciso fazer uma conta, né? Eu primeiro preciso colocar todos os meus custos fixos e depois somar todos os meus custos fixos com essa quantidade de custo variável. Por quê? Porque vai ser meu custo total. Então, vamos dizer que eu tenho um custo total de um custo fixo de R$ 5.000, certo? Então, eu tenho que fazer uma quantidade de pizza que cubra os R$ 5.000. Mas quando eu começar a fazer uma quantidade de pizza que cubra os R$ 5.000, eu vou estar começando a gastar para fazer pizza. Então, por exemplo, para pagar R$ 5.000 de pizza, de custo fixo, eu tenho que gastar R$ 5.000 para fazer pizza. Então, meu custo é o fixo R$ 5.000 mais o custo de R$ 5.000 de pizza. Então, eu tenho que vender R$ 10.000 para pagar R$ 10.000. Então, vendas de receita paga todo o custo fixo. Legal. Isso chama-se ponto de equilíbrio. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes nesse bendito ponto de equilíbrio. Mas e aí, turma? O que eu ganhei com isso? Nada. Trabalhei igual um burro de carga
né? Um condenado e não ganhei nada. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer com que minha receita seja maior do que 10. Mas olha só, uma grande burrice de muitos empresários é que para eu pagar 5 de custo fixo e 5 do custo variável, eu tenho que fazer 10. Mas se eu quiser aumentar minha receita para 11, meu custo fixo mantém, mas meu custo variável sobe. Ele já não é mais 5, ele já vai ser 5 e pouquinho, 6. Então, às vezes eu não me preocupo, eu aumento a receita que eu vou aumentar lucro, já vou gerar lucro. Não, não é aí ainda, porque eu estou aumentando o meu custo variável também. Estou precisando fazer mais pizza, então meu custo variável da pizza está aumentando. E às vezes o cara não se preocupa com isso, acha que está ganhando dinheiro. Ele vendeu 11 e acha que está pagando 10. Não, ele vendeu 11 e está pagando 10.900. E às vezes as pessoas não verificam exatamente como fica isso. E como é que a gente vê isso, então, professor? Eu tenho a receita aqui, ó. Receita, é esse R grande, é igual o P pequenininho, que é o preço de vendas unitário, vezes a quantidade, que é a quantidade que é a mesma que eu uso aqui para ver meu custo variável. Ok? Isso é a minha receita. Então, aqui, vamos supor que eu venda cada pizza R$50, certo? Cada pizza eu vendo R$50. Então, eu preciso vender 100 pizzas. 100 pizzas a R$50 vai dar R$5.000, ok? E aí eu tenho um custo variável de... Desculpa, olha só, volta um pouquinho. Isso é minha receita. Eu tenho a quantidade de 100 pizzas vezes o valor de R$50. Então, eu tenho R$5.000. Mas dessas 100 pizzas, qual foi o meu custo? Qual é o meu custo unitário aqui? Então, eu tenho que calcular, certo? Vamos supor que seja R$30. Então, eu tenho R$30 de custo vezes 100 pizzas, vai dar R$3.000. R$3.000 mais o custo fixo de 5 vai dar R$8.000. E quanto foi a minha receita? R$5.000. Então, eu tive um prejuízo de R$3.000. Então, é assim que a gente tem que fazer uma conta bem simplesinha, turma. Eu quero ter lucro, turma. E o que é o lucro? O lucro é a receita menos o custo total. Na realidade, aqui não é lucro, tá? Não é lucro. Para ter lucro, a receita tem que ser maior do que o custo total. Então, até quem fez essa formulazinha aí se enganou. Por quê? Porque aqui é resultado. O resultado é a receita menos o custo total. Se o resultado der negativo, prejuízo. Se o resultado der positivo, é lucro. Então, isso aqui precisava melhorar um pouquinho. Então, eu estou falando para vocês. Como é que a gente vê isso num gráfico, turma? Olha só que legal, eles colocam isso graficamente para a gente enxergar. Então, olha só. Quando eu tenho aqui, ó, no eixo do Y, os reais, e aqui a quantidade, eu começo, por exemplo, olha só, o custo total, ele é esse vermelho mais grossinho aqui. Por que ele começa aqui em cima, turma? Por que o custo total começa aqui em cima e não aqui no zero? Pergunta para vocês. A gente acabou de falar. Por que o custo total começa aqui em cima e não aqui no zero? É isso aí. Por que o custo total começa aqui em cima e não no zero? Porque quando você começa, você já investiu, né? Alguma coisa. Você tem o chamado... O que eu tenho já lá? O CF. O que é o CF mesmo, Giovana? Custo fixo. Custo fixo, muito bom. Olha só, ele está aqui, ó. O CF é o custo fixo. Então, o que eu tenho? Eu já estou pagando aluguel. Lembra que eu falei, abri minha pizzaria, mas ela vai ficar pronta em 3 meses. Eu tenho custo fixo, não é
Só lembrando, Giovana, que o custo fixo não tem a ver com os investimentos, tá? Investimento é um outro custo. O forno, a manutenção, a reforma, isso não é custo fixo, tá? Isso é investimento. Depois eu vou me preocupar com retorno sobre o investimento. Hoje eu tenho que me preocupar com receita que cubra o custo, tá? O custo fixo. Então, olha só, o custo fixo, ele começa aqui, ó. Sei lá, vamos colocar aqui no 10, tá? Vamos supor que aqui seja 10 mil. Só para a gente fazer a conta. Ele começa no 10 mil. Mas a minha receita começa do zero. Minha receita não começa do 10 mil, começa do zero. E quando a minha receita começa a subir, olha, começa a subir minha receita, meu custo variável também começa a subir, certo? Que é esse aqui, ó. O custo é o CV aqui traçadinho. Quando esse cara começa a subir, esse vermelhinho traçadinho aqui, ele já vem aqui para cima como custo total. Por quê? É meu custo variável mais meu custo fixo. Aí ele começa a subir aqui, ó, custo total. E olha só, eu estou vendendo, tudo que está aqui dentro, turma, tudo que está aqui dentro, ó, é prejuízo. Tudo que está aqui dentro é prejuízo. Porque a minha receita não cobre o custo total. Minha receita é menor do que o custo total. Num determinado ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio, PEQ, é P grande, EQ pequeno, ponto de equilíbrio, ó, nesse determinado momento aqui, minha receita ficou igualzinha ao meu custo total. Quanto dá em quantidade aqui, turma? É só fazer a conta. É só fazer a conta, é só substituir aqui. É só eu colocar o custo fixo, é só começar. Como é que eu calculo o custo fixo? Olhando quanto eu pago de aluguel, de água, de luz, de contabilidade. Não posso esquecer de contabilidade também. Tem vários custos que eu não posso esquecer. É só fazer a conta. Ah, eu preciso vender... olha, quando eu fiz a continha de 100 pizzas a R$ 50, dava R$ 5.000 e minha despesa era de 8, então estava tendo prejuízo. Então vamos supor que eu tenho que vender 200 pizzas para ter aqui, ó. Então minha quantidade é de 200 pizzas para que eu tenha um dinheiro suficiente para pagar todo o meu custo. Caraca, então eu trabalhei, estou ralando à toa, tá? Eu tenho que começar a aumentar minha quantidade de vendas, mais ainda para que a minha receita, nesse momento, seja maior do que o meu custo total. Mas eu não posso esquecer que, quando eu aumento minha receita, meu custo variável continua aumentando. Entenderam, turma? Não posso esquecer disso. Eu acho que agora que eu estou vendendo 11 mil e meu custo total era 10, não, meu custo total começa a subir também. Vai para 10.500, 10.800, 10.900. E aí eu estou achando que estou tendo 1.000 de lucro e não estou tendo 1.000 de lucro. Isso é complicado. Muitos empresários, né? Na realidade, nem vou falar de empresário, porque o empresário ele estuda, mas o empreendedor, às vezes o cara vai de olho. Ah, apareceu uma oportunidade ali, tem um boteco vendendo, tem uma farmácia vendendo, tem uma fábrica de coxinha vendendo, eu vou lá e compro. Ô, caramba, não é assim, não. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Isso é capacidade de produção. Capacidade de produção tem a ver diretamente com o meu recurso de produção e o meu potencial mercado. Colocando tudo isso no papel, receita, custo total, custo fixo e custo variável. Tudo. Lembrando que tanto receita quanto custo fixo tem a ver diretamente com a quantidade que eu estou produzindo. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, acabou aí. Capacidade produtiva. Alguma pergunta aí, turma? Alguém ficou com alguma curiosidade aí? Não é fácil ser empreendedor, tá? Às vezes a pessoa acha que pode ser, mas tem que ter um estudo por trás. Muitas coisinhas ela está estudando. E olha só, a gente está fazendo uma big aula, né, de gestão da produção. Olha só, na aula de gestão da produção, a gente está fazendo uma big aula de produção, custo fixo, receita. Acho muito legal essa possibilidade aqui. Por isso que eu queria que estava até perguntando da Tati, porque ela disse que está com a, né, no começo, pelo menos, a mãe dela e a irmã dela
estavam numa fase de empreendedorismo. E eu acho legal que aqui a gente tem bastante conteúdo. Pergunta, turma, até aí? Vamos mudar agora para o layout, ok? Tranquilo? Alguém responde aí para mim? Perguntas? Ok, professor. Muito bem. Bora lá, então. Agora vamos falar sobre layout. Quando eu falo de layout, o que vem na cabeça de vocês? Pode ler aí, tá tudo. Mas o ideal seria, o que vem na cabeça de vocês? A forma que as coisas estão desenhadas para chegar umas até as outras. Isso. A forma física que elas estão desenhadas para poder funcionar. Isso, Giovana. Isso. Ou Giovana não. Ou desculpa, Lara. Olha só, caramba. Lara, exatamente isso. Layout tem a ver com a disposição, principalmente num escritório, dos móveis, né? Porque eu até brinquei com vocês na segunda-feira, quem vai na área? Aí vocês falaram assim, eu vou, faço uma visitinha, outra. Aí o Vitor, eu sou de escritório, não sei o quê. Então, a grande maioria de vocês é de escritório, né? Então, vamos falar assim, layout é a forma como estão dispostos os móveis no escritório de vocês. Isso é o layout. Provavelmente, um layout de escritório é muito mais diferente do que um layout de uma área produtiva, né? De novo, sugestão para vocês, vejam o filme do McDonald's, né? Muito legal, cara, muito legal como ele faz para dispor, para saber qual é a melhor forma de produzir. Então, layout, vamos falar dos dois, né? A gente, quando puder falar da empresa, a gente fala, mas lembrando do escritório. Então, arranjo físico. Layout tem a ver com arranjo físico. Layout por posição fixa, né? É meio complicado por posição fixa, né? Porque depois você não muda, é posição fixa. Mas, desde que você defina antes, como os irmãos McDonald fizeram, você pode fazer fixa, porque você sabe que aquele é melhor. Então, consiste em manter estacionado o produto a ser fabricado, enquanto que as matérias-primas, máquinas, equipamentos e recursos humanos são transportados até o mesmo. Quando acontece isso, turma? Quando é um grande equipamento. Tá? Nesse caso aqui, do layout por posição física, que o produto fica parado. Você tem que ir todo mundo até o produto. É um grande produto, né? Uma máquina enorme, algo desse tipo que não dá para fazer numa linha de produção. Tá? Então, consiste em manter estacionado o produto a ser fabricado, enquanto que as matérias-primas, tudo ao redor, se move até chegar a ele. Utilizado na fabricação de produtos de peso ou dimensões elevada. Aqui, nesse caso, a mão de obra é especializada e a dificuldade de estabelecer tempos e movimentos e índices de produtividade, porque todo mundo tem que se mover até o tal equipamento. Trabalha-se normalmente com grandes projetos, maior movimentação de RH devido à baixa repetitividade de tarefas, também utilizado em ambientes artesanais, como fabricação de joias, por exemplo. E também na construção civil e naval, né? Um navio. O navio está lá parado, sendo construído no mesmo lugar o tempo todo. Layout por processo. Então, a gente viu fixo, agora por processo. Consiste em agrupar as máquinas e equipamentos de operação em funções semelhantes a um mesmo espaço físico. O produto é de fácil locomoção, então, são produtos pequenos, né? Aí, uma linha de produção. Os recursos humanos são semi-estacionários, provavelmente o produto vai passando e a pessoa fica parada. Os produtos, né, vão passando. A produção é feita em lotes, pode ser por pedido ou por estoque ou programada, né? Então, você pode atender a um pedido na puxada, ou por estoque ou programada numa empurrada, dependendo da situação. Os recursos humanos são semi-qualificados, a produção pode ser grande de volume, contudo, como a variedade de produtos é grande, esses lotes podem ser pequenos. Os materiais e produtos se locomovem, há possibilidade de estabelecer índices de produtividade pelo número de lotes fabricados de um produtor. E o tempo de setup elevado devido a constantes trocas de ferramenta. Setup é entre cada uma das etapas, tá? Exemplo, indústria de calçados, metalúrgica, então a gente pode estar falando de a fabricação de um carro aí.
nesse caso. Continuando dentro do layout físico, layout por produto. Linhas de produção contínua, onde o produto se locomove e as pessoas ficam estacionárias. Aqui sim tem mais, né, a ver com linha de produção. A gente é que falou linha de processo, esse é layout de produtos. Os produtos são altamente padronizados, então são feitos de formas iguais. Todos eles são iguaizinhos, né? Então eu pego um lote de Samsung, né, de televisão, de geladeira, de ar-condicionado, de produtos que são padronizados. A facilidade de estabelecer o índice de produtividade é muito fácil. A produtividade depende do grupo e não de cada indivíduo. E a facilidade de se estabelecer tempos e movimentos devido à repetitividade das operações. É tudo sempre feito de forma igualzinha, né? O produto é padronizado, o processo é padronizado, é tudo padronizado. A dificuldade de se manter motivação em pessoal. Então, difícil, turma. Onde é padrão, a turma está fazendo sempre o mesmo movimento o tempo todo. E aí, como é que você motiva esse pessoal? Aí a empresa é que tem que verificar. Tá? A empresa fabrica poucos tipos de produtos, ou seja, faz muita quantidade de um mesmo produto, certo? O tempo de preparação das máquinas é pequeno em relação ao tempo de operação, ou seja, eu não tenho flexibilidade, na realidade eu não preciso de flexibilidade nesse caso, porque eu vou estar sempre produzindo o mesmo produto, não preciso ficar trocando nada. O estudo de tempos e movimentos é necessário para a produtividade e competitividade da empresa, montagem de eletrônicos, né? Por exemplo, então você vai montar um celular, vai montar tudo igual, né? Por que você vai fazer diferente? O que vai ser diferente talvez seja a capinha, mas aí é outra empresa que faz. Layout, ainda arranjo físico, layout celular. Consiste em formar pequenas células, não é de aparelho celular, né? Que se constituem mini fábricas responsáveis pela produção completa de um produto ou de componente de um produto maior. Então, né, é um pequeno processo, né? Aquela linha layout de processo é para o todo. Aqui, de repente, você fez subprocessos, né? A movimentação é maior porque a produção de planejamento e gestão são de responsabilidades do grupo. Existe rotatividades de tarefa, por exemplo, na indústria automobilística. Então, eles fazem por diversos processos. Então, fazem a célula do motor. Aí, quando o motor vai para o carro, vai pronto. Só para ter uma ideia, né? A célula do chassi, a célula do pneu. Ok, turma? Alguma pergunta aqui com relação ao layout? Tranquilo? De boa. De boa, Gil, de boa. Então, vamos embora agora para a roteirização da produção, ok? Roteirização da produção. Eu acho legal isso aqui também, porque serve para uma ideia de projetos de vocês, tá? Como é que eu vou fazer a minha produção? Produção do quê? Não sei ainda, não tive a ideia, mas esse é um roteiro para você imaginar. Serve para uma pizzaria? Serve. Serve para uma empresa de logística regional? Serve, tá? Já comecem a captar essa ideia aí, empresa de logística regional, tá? A gente vai fazer... Quando eu falei da gente fazer aquele exercício de produção de roupas, aí eu estou, né, abdicando daquilo ali. A gente vai fazer uma outra coisinha, tá? A gente vai pensar numa célula de produção que vai ser uma entrega... Já ouviram falar no Alibaba? Ou no Alibaba? Já ouviram falar? Ele já está no Brasil e o que ele fez foi células de entrega. Então, nós vamos começar a pensar numa célula de entrega como se a gente fosse a célula de entrega do Alibaba na Baixada Santista. Ok? Nós vamos começar a pensar nisso aqui, ok? Nós vamos falar desse projeto a partir de amanhã, ok? Então, vamos lá. Qual é o roteiro da produção? Então, aqui, a ideia. A ideia, nós vamos ser a célula de produção. Fechei um contrato com a logística do Alibaba, ou Alibaba, eu gosto muito do nome Alibaba. E aí nós vamos montar a nossa produção. Produção de quê? Qual é a nossa produção? Logística de entrega. E o que a gente vai precisar? Então, a gente vai ver. Ó. Então, no nosso roteiro da produção, já comecem a pensar de hoje para amanhã. Nosso roteiro da produção, qual é a nossa ideia? Beleza? Então, vamos fazer o quê? Uma filtragem e uma pesquisa de mercado. Sobre o quê? Sobre a nossa ideia. Mas vamos supor aqui que a gente já fechou o contrato, tá?
o Alibaba, eu, né, vou ser o diretor dessa empresa e vocês vão me ajudar a implementar essa empresa, ok? O que eu tenho que fazer? Um projeto, certo? Colocar as etapas, as ações que eu tenho que fazer, quais são os recursos, quais são o tempo, o que eu tenho que entregar. E aí eu quero fazer um estudo econômico e financeiro para fazer esse projeto. Ou seja, se eu vou entregar tudo que o Alibaba vende para a região da Baixada Santista, então eu tenho que ter um armazém. Eu tenho que ter um terreno onde esse armazém tem que estar. Eu tenho que ter uma entrada de produtos. Eu tenho que ter uma movimentação de produtos. Eu tenho que ter uma saída de produtos. Então, a gente vai começar a fazer um projeto disso aqui. A gente vai fazer um estudo econômico-financeiro disso aqui. Aí, depois que eu tenho o projeto, eu desenho esse projeto, eu começo a especificar os materiais que eu vou usar e começo a pensar no meu processo. Processo de quê? Então, olha só, já estou dando a dica, né? Nós vamos receber tudo que o pessoal da Baixada Santista compra no Alibaba e vai chegar no nosso terminal. E ali eu vou separar para distribuir. Esse protótipo a gente não vai fazer, porque a gente já vai direto para a ideia. Não vamos experimentar, porque a gente já vai para a ideia. Talvez a gente precise fazer algum ajuste. Qual é a nossa fabricação? Nossa fabricação é receber o produto, conferir o produto, separar o produto e mandar o produto embora com os nossos entregadores. Essa pesquisa de mercado, aqui nesse caso, a gente não vai fazer e nem vai fazer o estudo da viabilidade econômica, porque a gente vai ter que trabalhar a entrega. A gente só vai ter que saber o cálculo, né, do nosso custo fixo mais o custo variável para que gere lucro, não prejuízo. Como é que vai ser o nosso sistema de produção, turma? Algumas etapas disso aqui a gente vai pular. E aí a gente vai para a produção. Ou seja, qual é o método e os processos de como receber o produto, conferir o produto, separar o produto e enviar o produto. Quais são os tipos de produção? De novo, os mesmos. São contínuos ou intermitentes? Provavelmente vai ser contínuo. Não é intermitente, não é sob demanda nem sob estoque, porque eu vou receber e entregar ao mesmo tempo. Qual é o layout? O que eu preciso ter no meu armazém? Como vai ser as máquinas e os meus equipamentos? Como vai ser o gerenciamento do meu processo? E qual vai ser a minha estrutura organizacional? Então, eu gostaria que vocês já começassem a pensar, só imaginar, tá? Porque quando eu coloquei isso aqui, certamente a cabecinha de vocês, olha só, turma, certamente a cabecinha de vocês vai se pôr para funcionar de hoje para amanhã. Mesmo que você não queira. Puta, o professor Garcês falou aquele negócio do trabalho, não quero pensar nisso, quero dormir. Vou falar um negócio para vocês. Entrou na cabeça de vocês, ela funciona. Um tal de subconsciente vai se começar a trabalhar. Vocês vão até sonhar com isso. Vai ter gente que vai acordar de noite com sede ou com vontade de fazer xixi e vai estar pensando nisso que eu acabei de falar. Eu acho legal, tá? Não se preocupe não, que isso acontece comigo também. Às vezes acontece cada coisa, eu vou dormir 1h da manhã, 2h30 eu acordo. E às vezes eu vou tentar dormir, não consigo, levanto e vou para o computador descrever tudo aquilo que passa na minha cabeça. Mas vocês têm que trabalhar. Eu sou aposentado, né? Eu vou para o escritório do dia que eu quero, eu faço o meu trabalho de manhã, de tarde ou de noite. Vocês não, né? Vocês trabalham, têm que cumprir um horário. Mas certamente, o que eu estou falando agora, né? Certamente vocês vão pensar de hoje para amanhã. Então, relembrando, o que nós vamos fazer amanhã, turma? Nós vamos desenhar um roteiro de produção, de novo, vamos desenhar um roteiro de produção que nós vamos ser a célula de distribuição do Alibaba na região do litoral santista. Tá? E aí nós vamos especificar tamanho, o que nós vamos atender, nós vamos começar a desenhar amanhã. E tudo isso a gente vai desenhar a partir de um roteiro de produção até chegar aqui no nosso trabalho do dia a dia. Deixa eu ver se tem mais coisa hoje. Não, isso aqui a gente comenta amanhã. São 22h35, galera. Alguma pergunta por hoje? Acho que não, né?
Não, né? Eu prefiro, de novo, Turma, eu prefiro a aula presencial, que eu vejo vocês, a gente conversa. Aqui, para mim, segunda-feira foi maravilhoso. Aqui é difícil, porque é um monólogo, né? Eu fico só falando, não interajo com vocês, não vejo vocês. Pergunta agora, além, né, dessa pergunta. Entenderam o que eu falei agora da roteirização? Tranquilo? Sim ou não? Sim, não é Beleza. difícil de entender, não. Não é difícil. Muito bem, Giovana. Então, amanhã a gente vai terminar o conteúdo que tem desse material e nós vamos começar a desenhar. Então, nós vamos começar a desenhar cada um em cada um momento e vai ficar tarefas para cada um, tá? Então, as tarefas que a gente colocar agora, vocês vão começar a fazer 1 a 2 aulas, não, um pouquinho mais, né? De 2 a 3 aulas das 8 que a gente tem por mês, tá? Então, nós temos algumas, em setembro tem mais 3, então provavelmente uma aula da semana que vem eu vou dar específico para vocês trabalharem o nosso projetinho aqui. E durante o mês de outubro, de 2 a 3 aulas do mês de outubro para o trabalho, para a gente depois, em novembro, lá para o final de novembro, pertinho da TD3, a gente fazer a apresentação do nosso trabalho. Ok, galera? Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite.